Vocês querem saber quais foram as nossas melhores leituras no ano de 2017? Então nos acompanhem. Olá, quilombolas! Eu sou o Léo Bento. E eu sou a Lu Bento. E você está no Quilombo Literário, nosso canal de literatura negra, africana e infantil no YouTube. Vamos falar de que hoje, senhor Léo Bento? Então, nós vamos falar das nossas melhores leituras ao longo do ano de 2017. Bora lá, então, porque Então, minha filha vamos. vai arrasar. Comece, por favor, Primeiros Cavaleiros. Tá querendo me humilhar pelo tamanho? A minha pilha é de livros finos, mas são livros muito densos. O primeiro livro que eu li em 2017 foi o Livro dos Negros. Foi um livro que eu relutei muito para começar por conta do título, mas depois que eu iniciei, eu vi que era bem interessante. Ele trata da história de Aminata Diallo, que foi sequestrada no interior da África e foi escravizada, nos Estados Unidos. E vocês percebem no interior do livro que ela consegue se libertar da escravidão. Um dos livros mais interessantes que eu li ao longo de 2017. Quem te indicou esse livro? O Livro dos Negros? Eu não lembro. Ah, você não lembra quem Não. te indicou esse livro? Você lembra quem foi? Eu lembro quem foi. Quem foi? Uma pessoa, assim, que tá do seu lado aqui, que te dá excelentes dicas de leitura. Foi você. Obrigado. E aí, Lubento, qual é o seu agora? Eu vou começar por esse daqui, que é Cirano das Mulheres Sábias, Ser Jovem Enquanto Velha e Velha Enquanto Jovem, da Clarissa Pinkola Estés, que é a mesma autora de Mulheres que Correm com os Lobos. Um livro que fez 25 anos ano passado, que eu queria muito ter lido, mas o livro é enorme e nessa confusão de afazeres eu preferi pegar um livro menor e foi certeiro, assim. Ela fala muito sobre como a gente aprende com as mulheres mais velhas e como a gente tem uma sabedoria típica de uma mulher mais velha, mesmo sendo jovem, e toda essa força feminina. É uma leitura que eu gostei muito, assim, dá pra ver pela quantidade de marcações aqui. Eu fiz um caderninho com várias anotações sobre o livro e se conectou muito comigo. Eu fiquei muito mais estimulada a ler a Clarice agora. E aí, seu segundo livro, Léo? Então, meu segundo livro eu vou na mesma tônica do primeiro. É um outro livro que fala sobre essa relação do sequestro de africanos a serem escravizados nas Américas. Só que esse aqui é a Estação das Sombras. Ele chegou pra gente por volta de julho, ali, agosto, e eu comecei a ler, assim, e não consegui mais parar. Mas ele ao contrário do outro que eu apresentei anteriormente. Esse livro aqui, Estação das Sombras, da Leonora Miano, ele vai falar segundo a perspectiva de quem ficou nas aldeias, enquanto os outros, enquanto os seus eram raptados. Então ele conta uma história diferente do que os clássicos da literatura falam sobre o sequestro de africanos para as Américas. Qual é o seu próximo? Meu próximo é O Ano em que Eu Disse Sim, da Shonda Rhimes. É um livro que tem uma pegada meio autoajuda, então tem uma galera que pode achar que não é grande coisa, mas ele também tem uma pegada de biografia. A Shonda é a produtora executiva de séries como Grey's Anatomy, How to Get Away with a Murder, Scandal, e ela é incrível, uma mulher maravilhosa, e aqui ela fala das transformações que ela fez na vida dela. Ela fala como ela decidiu emagrecer, como ela se tornou uma mulher mais corajosa, como ela passou a ter mais autoconfiança. E aí esse livro eu comprei na virada do ano, de 2016 para 2017. Ele me acompanhou nesse primeiro bimestre, e foi uma leitura muito gostosa e muito empoderadora, assim. Então eu me identifiquei muito. É o tipo de leitura que eu não encontrava com mulheres negras falando sobre isso. E foi um livro que me ajudou muito esse ano, o ano que eu disse sim. E o meu terceiro livro é esse, Becos da Memória, da Conceição Evaristo. Embora tenha hoje já uma publicação nova da editora Palas, esse aqui é o meu antigo que eu recebi da própria Conceição Evaristo, que foi editado pela editora Mulheres, que é uma editora que já não está mais atuando, mas independente disso, é um ótimo livro. Nesse livro aqui você consegue perceber, através da história que ela vem narrando, como é que as estruturas
as estruturas perversas, né, que mantêm a população negra e pobre na mesma situação, na mesma condição de subalternidade. Mas nesse livro aqui também você encontra situações de superação, e isso é bem interessante. Becos da Memória é um livro que não pode faltar na estante de quem quer se tornar militante ou de quem já é militante e de pessoas que estejam também pensando numa postura antirracista, para entender como é que foi amarrada, né, essa estrutura no momento posterior ao término da escravidão. E aí, Lu, qual é o seu próximo? Meu terceiro livro é Outros Jeitos de Usar a Boca, de Rupi Kaur, uma autora indiana que vive no Canadá. Lançou esse livro esse ano, fez um super sucesso. Ela costuma publicar suas poesias no Instagram, né? Então é uma autora que veio das redes sociais e agora passou a ser publicada em livro. Fez sucesso lá fora, veio para o Brasil, estourou aqui no Brasil também. E são poesias curtinhas que se conectam muito com o nosso cotidiano, né? São poesias feministas também. Eu marquei aqui o livro todinho, esse aqui tá super marcado. E aqui tem poesias que eu me identifiquei e que eu me dediquei para mim mesma em alguns momentos da minha vida, que eu dediquei pro meu marido, que eu dediquei para as minhas filhas, que eu dediquei para um monte de conhecido. Então o livro tá praticamente um diário de tanta anotação que ele tem. Amei esse livro. Léo Bento, o seu quarto livro? O meu quarto livro é Luege, do Pepetela. É um autor angolano, né, que ficou muito marcado por trazer ao mundo, né, porque ele foi traduzido em várias línguas, a literatura de guerra, né, a literatura de guerrilha, muito a partir daquele livro, o outro livro dele, chamado Mayombe. Mas nesse livro aqui, Luege, ele vai fazer uma outra elaboração. Ele vai trabalhar com Luege, que foi uma rainha, né, daquela região ali do norte de Angola, do Congo, e que, subvertendo toda a situação do reinado, né, que poderia acontecer dentro daquela sociedade, ela se torna rainha a pedido de seu pai, que não queria que seus irmãos chegassem ao trono. Paralelo a isso, ele constrói uma história também com Lu, que vive no século XX, aproximadamente ali 1980 e tal, e ela é uma dançarina e ela relembra, né, com sua amiga essa personagem, Luege, dizendo inclusive que seria sua tataravó, e ela monta um espetáculo, né, com a personagem Luege. Ao longo de todo o livro, né, vai trabalhando essa coisa do passado e do presente através de Luege e de Lu. Eu gostei muito de ler Luege, A Formação do Império do Pepetela. E você, Lu, qual a sua próxima? Próxima é esse livrinho aqui, Coisas que Brilham Quando Estão Rotas, um livro que eu peguei numa banquinha de livros livres quando eu estava viajando na Espanha. E peguei porque estava ali e queria ler alguma coisa em espanhol e tal, e eu fiquei encantada com a escrita da Núria Labari. Ela fala sobre os atentados no metrô de Madrid em 2004 e foi muito interessante eu ler enquanto eu estava viajando pela Espanha, porque o final da minha viagem era em Madrid, né? Então eu fui ao longo do livro me conectando com essa história recente da Espanha e me identificando com a escrita dessa autora, que eu fiquei apaixonada pela escrita dela. É um livro bem bacana. Ela articula a relação dos atentados com a história de vida de uma família, né, que está passando por um momento de dificuldade na relação. O casal está em dúvida se vai se separar, eles têm uma relação complicada com a filha adolescente. E aí ela vai construindo a história dessa família enquanto fala dessa jornalista cobrindo os atentados em Madrid. Então foi uma leitura bem bacana. Léo Bento, qual é o seu quinto livro? O meu quinto livro é nada mais, nada menos do que Angola Janga. É uma HQ, né, uma história em quadrinhos, do mestrão Marcelo de Salete. E o de Salete, né, ele traz, pode ver aqui, ó, é um quadrinho enorme. Ele traz a história de Zumbi a partir de um olhar histórico
dentro de uma HQ. Cara, é muito interessante, principalmente para as pessoas, né? Principalmente para o público infanto-juvenil que gosta de ter acesso e de iniciar a sua leitura a partir dos quadrinhos. Então, não precisam mais daquele da turma, sei lá, de quem que é, para poder dar início a esse tipo de leitura. Então, Angola Janga é um dos livros que me marcou ao longo do ano de 2017, do mestre Marcelo de Salete. Diz aí, Lubento, qual é o seu próximo? O meu quinto livro é esse livro com essa capinha bem estranha. A Congo e Belinga é um muchacho negro que se transformou em gorila branco, de um autor camaronês, Inongovi Makome. É mais um livro que eu comprei durante a minha viagem na Espanha. Quer dizer, esse eu não comprei. Eu ganhei do próprio autor, que estava lá autografando seus livros. E eu comprei outros livros dele. Eu cheguei a pegar esse, mas aí eu desisti porque eu não curti muito a capa. E aí ele resolveu me presentear com esse livro. E eu fico muito feliz com isso, porque esse livro é maravilhoso. Eu me surpreendi muito assim, da minha expectativa com relação à capa. E essa questão de um menino negro se transformando num gorila branco. E é isso. Essa foi uma das minhas leituras favoritas desse ano. Eu gostei muito desse livro, eu me surpreendi, eu gostei muito da escrita desse autor. É um livro infanto-juvenil e eu espero que em breve ele tenha tradução aí para o português. Bom, então é isso, pessoal. Esses foram os nossos melhores do ano de 2017. Espero que vocês tenham gostado. E conta pra gente também o que vocês leram em 2017, o que vocês gostaram. Se vocês gostaram desse vídeo, então é isso. Compartilhe com a gente também as suas leituras de 2017, o que vocês mais gostaram, se vocês leram alguns desses livros, se vocês têm interesse em ler, coloque aí nos comentários. E se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem, chamem mais amigos para o nosso quilombo. E sigam a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook e a gente está por aí. Então é isso, pessoal. Tchau! Toma aqui. Se inscreve no canal. Toma aqui. Se inscreve no canal. Toma aqui. Se inscreve no canal.